Alô, meus irmãos, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça do seu irmão, Nilson Queiroz, esse que vos fala. Estou muito feliz e contente com a família da graça. Estamos juntos, estamos caminhando neste mesmo caminho, o caminho rumo aonde? Para onde vamos? Nós estamos caminhando em Cristo. E a mensagem que eu tenho é essa: você tem certeza da salvação? Irmão Nilson, mas eu estou na igreja há tanto tempo, eu faço as coisas tudo certinha. Eu dou o dízimo, eu participo da ceia, eu participo dos cultos de oração, participo de tudo que tem dentro da igreja, eu faço parte. Então eu tenho certeza que eu sou salvo. Não, meu irmão. Existem 3 tipos de salvação. E as religiões não explicam isso para vocês. Para nós. Eu estive lá mais de 40 anos. 40 e tantos anos eu estive lá dentro. 40 anos, 42 anos de pastores. Fora os outros anos que eu estive. Desde 77. E o que eles ensinam? O que é que eles ensinam? Que você tem que pagar. Pagar pedágio. Para você fazer parte, no meio deles você tem que pagar pedágio. Porque para você ir para o céu, para você ser salvo, você tem que pagar um pedágio. E eles não querem saber. Você faz empréstimo, você faz o que você quiser. Mas você tem que levar o seu dinheiro lá. Porque essa é a forma, como eu sempre costumo dizer, se tirar o dinheiro de dentro da denominação, não fica uma aberta. Porque o que move a denominação é o dinheiro, não é Deus. Porque Deus não precisa de denominação. Não existe dentro desse livro e de abrir denominações. Deus não nos deixou os cuidados de denominação nenhuma. Deus não nos deixou os cuidados de homem nenhum. Deus não está preocupado. O que mais agrada a Deus, 11:6 de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Simplesmente isso. Agora, esse negócio de contribuir, estar ali, não quer dizer que você é salvo. Mas o que é salvo, irmão Nilson? Eu vou explicar. Você esteve lá, talvez 30, 40, 50, 60 anos, morreu. Seus pais já morreram, você também já está há mais de 50, 60 anos lá dentro dessa assembleia. Eles nunca falaram isso. Mas existem 3 tipos de salvação. Primeira salvação, socorro. É uma salvação. Você está lá afogando dentro da água. Alguém vai lá, joga lá uma boia e você agarra aquela boia. Ou alguém coloca um colete, vai até onde você está, ou joga uma corda e você agarra naquela corda, te tira você dentro daquela água, vai com a canoa, consegue te resgatar. Você foi salvo. Você está numa chama, fogo, pegou dentro de um apartamento e você está ali encurralado, sem saber, entra uma pessoa, consegue arrombar uma janela, uma porta e entra, te resgata, você foi salvo. Você está dirigindo um carro, você cai numa rambanceira, lá embaixo, naquela rambanceira. E você está lá, seguro nas ferragens, talvez você passa ali o resto do dia, emenda com a noite, que eu já vi essas reportagens. Mas lá em cima está a rodovia, você está lá embaixo, caído dentro daquela rambanceira. De repente, alguém olha lá embaixo e vê esse carro. Ou passa por ali algum retireiro,
Ali, talvez, ali existe pasto, passa ali um ali que cuida das vacas, ou passa um pescador, um caçador por ali e te vê e vai lá, arrebenta aquela porta e tira você lá dentro. Você foi salvo. Esse é um tipo de salvação. Segunda salvação. Quando Saulo, isso é Paulo e Sila, estava preso, foram espancados, chicoteados, e ele estava no cárcere, as mãos e pé no tronco, mas eles estavam tudo ensanguentados, de tanto que apanharam. Mas eles não estavam murmurando, estavam glorificando a Deus. É isso que Deus se agrada. É isso que agrada ao nosso Deus. Não é você arrumar guarda-costa, como muitos desses grandão aí, que eu nem preciso falar o nome. Todos eles andam rodeados de guarda-costa. Apareceu um camarada aí, veio aqui com 40 segurança e ele no meio. Tomaram conta das portas do templo. 10 homens subiu lá em cima da tribuna com ele. Aquele monte de homem ficava andando para lá e para cá, tudo segurança. Por quê? Esses homens, pode chamar esses homens de Deus, mas Saulo, isso é, Paulo estava fazendo o quê? Murmurando, porque o Senhor permitiu, eu sou teu servo, estou pregando a tua palavra, agora eu sou preso, estou aqui preso, me espancaram. Era isso que Paulo e Silas estavam fazendo, eles estavam cantando, glorificando aquele que tudo pode. E o louvor deles subiram até a Deus. Aleluia. Chegou até o trono de Deus. E veio um terremoto. E abalou os alicerces. E as portas daquele cárcere foi aberto. E o carcereiro, quando viu aquilo, tirou-se, arrancou da espada e levou no pescoço. Naquele momento, Paulo disse, não faça isso, que estamos todos aqui. Nenhum escapou. Aquele carcereiro guardou a sua espada, pegou uma tocha, naquele tempo não existia lâmpada, farolete, ele pegou uma tocha e entrou lá dentro. E viu, iluminou, todos os presos estavam temerosos, amedrontados, pelo estrondo, pelos que eles tinham presenciado. Ele olhou para Paulo e Silas e viram que eles eram homens diferentes dos demais que estavam ali dentro. E ele disse, Senhor, o que eu devo fazer? Chamou ele de Senhor. Senhor é uma palavra superior. Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Capítulo 16 e 31 de Atos. O que eu devo fazer para ser salvo? Crer. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua família. Agora, Paulo estava garantindo vida eterna para o carcereiro? Não. Ele estava prometendo salvação da mente, limpeza da mente. É o que esses crentes dessas denominação estão com suas mentes contaminadas. Esses crentes, esses protestantes, que hoje trocaram o nome, estão chamando de evangélico, mas isso é uma mentira, porque evangelho significa boas novas. E o que eles têm de bom? Eu não vejo nada de bom lá dentro. Então, esses protestantes, eles têm que ser salvos, mas salvo da mente. Foi isso que Paulo, quem é Paulo para garantir vida eterna para o carcereiro? Entenda isso. Tem muitos aí, chamados pastores, que escrevem na parede do templo, coloca cartaz, faixa, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo e tua casa. Está aqui, ó, está dentro da Bíblia, ele mandou crer. Eu conheço
dezenas e dezenas de pessoas que morreram e nenhum da família quis nem saber. Os pais já não existem mais e os filhos e as filhas estão por aí. Por quê? Porque o apóstolo Paulo dirigiu somente o carcereiro, crê que Deus vai libertar a mente. Porque ele era escravo da lei romana. A lei o escravizava, como Moisés tinha uma lei que escravizava aquele povo. E o carcereiro tinha uma lei também que Roma escravizava eles. Então, Paulo disse, crê somente. E será feita uma limpeza. Tira aquela impureza que tem dentro da mente e coloca ali a pureza de Cristo dentro daquela mente. É isso. A segunda salvação. E a terceira? Lá no capítulo 18 e versículo 18, nós encontramos de Lucas, nós encontramos um certo jovem que disse, bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Então você vê a diferença. Herdar a vida eterna, então, é algo muito mais elevado do que a salvação da mente. Porque a salvação da mente, como disse o apóstolo Paulo em Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, versículo 9, para que ninguém se gloria. O apóstolo Paulo estava dizendo isso para quem? Para os judeus. Porque os judeus viviam com a lei dentro da mente. Eles eram escravos da lei. E Paulo disse, pela graça, a graça que Paulo pregava e o que nós pregamos, pela graça sois salvos, salvo daquela imundícia chamada lei. Enquanto hoje existe um monte, ou para dizer, todas as religiões vivem debaixo da lei. Então a graça veio para libertar o que Paulo disse. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não é vocês. É Deus. E não é pela obra. Porque vocês fazem isso, porque vocês... Não. Tudo procede de Deus. Mas aquele jovem disse, bom mestre, o que eu hei de fazer para dar a vida eterna? Jesus, olhando para aquele jovem, disse assim, conhece os mandamentos? Bom, eu conheço e guardo os mandamentos desde a minha meninice. Jesus disse, disseste bem. Só lhe falta uma coisa. Já que você é guardador da lei, está te faltando uma coisa. Vai, vende tudo quanto tem, que era um jovem muito rico, e dá aos pobres. E me siga, venha, que tu terás um tesouro no céu. Olha como é que muda. Salvação da mente, salvação que vem do socorro, e agora a salvação eterna. É o que Jesus diz, dai o que você tem, dá aos pobres, e você terá um tesouro muito mais valioso do que esse, no céu. E o que fez aquele jovem? Virou as costas e saiu entristecido, aborrecido. Lá no versículo 25, Jesus diz, como é difícil um rico se salvar. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Até nos conta aí, eu me lembro que eu trabalhava numa empresa e sempre as pessoas gostavam de fazer caçoada. Aí dizia que um pregador, um certo pastor, estava falando assim, é mais fácil um rico passar pelo fundo de uma agulha, buraco de uma agulha, do que um camelo entrar no céu. Pastor, está errado? O que está errado? O senhor falou que é mais fácil um rico passar pelo buraco de uma agulha do que um camelo entrar no céu? Mas eu falei isso, eu falei, tá falado, deixa aí que tá mesmo. Já falei mesmo, tá. Então, Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo, pelo um buraco
de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os apóstolos disseram, Senhor, é difícil então o rico se salvar. Jesus disse, porque aonde está o seu tesouro, está o seu coração. E ele ainda alertou no capítulo 6 de Mateus, no versículo 19 até o 21, ele diz, não ajuntei tesouro na terra, onde o ladrão, a ferrugem e a traça destrói. Juntai tesouro no céu, porque onde o ladrão, nem a ferrugem, nem a traça destrói. E vem o apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículo 10 de Timóteo, ele diz assim, que o amor, ele não disse o dinheiro. Muitas pessoas, não, o dinheiro, não. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E nenhuma religião sobrevive sem o dinheiro. Eles não querem o dinheiro só para pagar a despesa, só para pagar ali o aluguel, a água, a luz, para manter. Eles querem dinheiro para se tornar milionário, bilionário, como nós conhecemos pessoas aqui no nosso, eu não vou nem falar fora do Brasil, aqui no nosso Brasil que são bilionários. Em cima do quê? Do toma lá da cá. Em cima do dinheiro do povo. Então Jesus já alertou. Aquele jovem diz, vende e dai aos pobres. Lá em Mateus 6, de 19 ao 21, ele diz, não ajuntei. E Paulo fala, lá 6 e 10 de Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de algum, não de todo mal. E é isso que as denominações têm feito. Então, voltando para aquilo, pelo tema da mensagem. Você tem certeza, você sabe se você é ou não é? Isso não depende de nós. Porque a Bíblia diz assim, no capítulo 8 e versículo 8 de Romanos, e versículo ali 28, 29 e 30, ele diz sobre a predestinação, enquanto as religiões protestantes diz que é o livre-arbítrio, mas ali está dizendo assim, a predestinação, vós fosse predestinado, justificado e santificado antes de existir. Ele já nos predestinou, nos justificou e nos santificou em Cristo. E lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, nós fomos santificados e chamados. E fomos santificados e justificados em Cristo, antes de nós vir ao mundo. Então, meu irmão, crê somente. Você sabe que só tem, como 8 e 14 de Romano, quem tem o Espírito de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Se você tem o Espírito de Deus, você é guiado por ele. Você não vai falar palavrão, você não vai prejudicar o seu próximo, você não vai fazer maldade nenhuma, você procura ter paz, andar e cumprir com o seu dever. Aí você sabe que o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Então você pode dizer, mas pelo fato de você pertencer a uma denominação e dizer que você vai para o céu, porque para o céu ninguém vai, você vai para o cemitério. O céu só volta o Espírito. O Espírito, se ele é de Deus, 8 e 9 de Romanos, se o Espírito é de Deus, ele volta para Deus. Mas se ele não é, ele não volta para Deus, porque nem todos herdarão a vida eterna. Meu irmão, fique com esta palavra. Que você possa entender cada vez mais, que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente cada dia mais. Cada vez que você ouve a graça, você vai cada vez mais, o Espírito vai trabalhando em você, vai te purificando, e você se torna um homem ou uma mulher purificada na pessoa bendita de Cristo. Fique com esta palavra, graça e paz para todos. Bye, bye.